Meu nome é Jean Miranda, eu sou economista de formação e analista de commodities do BTG Pactual. Bom, oscilação de preço, então o preço da arroba do boi gordo, então o preço final que você vai vender. Preço da reposição, então bezerro, boi magro, e aí depende muito do elo da cadeia que você está, né? A gente tem o risco de câmbio, muito importante. Então tem muita gente que trabalha em função da exportação e aí vai precificar num boi China, por exemplo, que é um boi dolarizado, aí tem que acompanhar o câmbio, né? Se a gente fala de câmbio, a gente está falando de taxa de juros. Falando de taxa de juros, está falando de inflação fiscal no país. Acho que existe esses riscos macroeconômicos. Se a gente colocar numa caixinha só, seria câmbio, juros e inflação. E aí a gente tem um risco climático, um terceiro risco, que é um risco que vai afetar a formação de pastagens, né? Pode eventualmente afetar a saúde dos animais. Então acho que, em resumo, seriam esses três grandes riscos, né? Para proteção de risco de mercado, né, oscilação do preço da commodity em si, a gente tem hoje um mercado de capitais. Mercado de capitais ali personificado, vamos dizer assim, na Bolsa de Valores. Então a Bolsa de Valores ela vende uma série de instrumentos de trava de preço. Então você tem lá o futuro, você tem a opção, você tem NDF, você tem uma série de produtos que são comercializados às vezes pelos bancos, às vezes diretamente na própria bolsa, e que te permite fazer essa previsão de rentabilidade, né? Quando você trava o preço no futuro, você está meio que garantindo uma margem, trabalhando em cima de uma margem ideal, né, prospectada. Então é isso, a forma de você se proteger é via instrumentos financeiros que estão na bolsa, público ou nos bancos, que a gente chama de balcão. Eu falei da NDF, por exemplo, é um produto tipicamente de balcão, você faz ali diretamente do seu consultor no banco. Mas são todas modalidades de proteção de preço. O mercado externo para o Brasil muito promissor. Então o Brasil tem se esforçado muito, né, as autoridades, nos últimos anos, em abrir mercados. A gente tem uma necessidade no mundo cada vez maior para alimentação, seja humana, seja animal, em especial alimentação animal, e o Brasil é um grande celeiro agrícola, né? Então aqui a gente tem uma capacidade de aumentar a área muito grande, permite que a gente comece, né, que a gente possa aumentar a nossa oferta e acompanhar a demanda internacional. Então o Brasil está posicionado com todos os benefícios para aproveitar desse movimento, né, de abertura de mercado de novo, aumento da demanda, o Brasil consegue aumentar a oferta e responder, né? Então seria isso. E aí a perspectiva para o Brasil é muito promissora para exportações, né? No sentido de aumento dos volumes, profissionalização aqui das nossas cadeias, certificação das nossas cadeias, né? O que vai imprimir um certo prêmio no nosso produto. Você chega lá na China, o produto é do Brasil. O Brasil cada vez mais vai se tornando reconhecido pela qualidade da carne, qualidade do pastejo, qualidade da técnica de manejo, né? O mercado asiático é ex-China, né? Então você tem um potencial ali de ir para o Sudeste Asiático muito forte. O Japão é um mercado em disputa, né? Falando um pouco de China também, um elemento importante que justifica esse aumento de demanda no longo prazo. A China está migrando PIB per capita, né, subindo a escala de PIB per capita, aumentando a capacidade de consumo das famílias lá na China. E aí, naturalmente, você migra de qualidade no consumo de proteína. Tipicamente você consome suínos lá na China. Você vai começando com mais renda, consumir um bovino de qualidade, um corte premium. Esse é o futuro lá no mercado asiático, na China em especial. E aí o Brasil, tendo capacidade de aumentar a oferta, certificando o produto, né, rastreando, isso significa rastrear o nosso animal. Aí ele está posicionado para navegar essas altas aí. No curtíssimo prazo, a questão da alta da arroba ela pode ser um impeditivo para o consumo lá na ponta, tá? Esse não é um efeito imediato. A gente tem algumas análises econométricas, né? A gente pega séries muito longas de preço de várias proteínas, vai cruzando com o nível de abate, com o preço da arroba e vai vendo que existe é um termo da microeconomia, né? Elasticidade preço da demanda, né? Significa, se você mexe
R$1, R$2 no preço, como isso está afetando a sua demanda. Existe o potencial de uma arroba mais cara combinar em distribuição de demanda, mas não no curtíssimo prazo, de forma imediata. Porque os mercados trabalham com margens, eles gozaram de margens muito boas nos últimos anos, então eles têm gordura para não repassar esses preços agora ainda, mas eventualmente em algum momento bate um teto e aí o mercado lá na ponta tem que repassar. E aí você poderia ter uma redução de consumo, olhando curto, médio prazo. Olhando para frente, a mesma dinâmica de China aqui no Brasil. Conforme você avança no PIB per capita, você vai permitindo a mais famílias adquirirem, migrarem aí qualidade de proteína, né? Então, você também tem essa perspectiva de aumento de vendas aí de bovinos no Brasil pelo fato de aumento do PIB per capita. Tem a Austrália, que é um grande competidor do Brasil, tem uma carne premium, tem um rebanho bastante grande. A gente tem Estados Unidos, que via de regra exporta animal, exporta carne, mas agora está num ciclo disfuncional. Então ali já era para ter começado um período, um processo de retenção de fêmeas, não começou, você continua batendo muito animal e vendendo carne lá na ponta final, e você não consegue originar porque está muito caro, não tem animal. A gente está falando de um rebanho de fêmeas, por exemplo, o menor dos últimos 50 anos. Né? A gente mostrou hoje o rebanho total, a oferta total de animais dos Estados Unidos, saindo de 130 milhões, mais 130 milhões de cabeças há 20 anos atrás para menos de 20, 120 agora. Então, quase 12 milhões aí de perda. O Brasil está na antípoda desse processo. Né? Então, nos últimos 20 anos, reduz a oferta nos Estados Unidos, no Brasil aumentou muito. Né? Esses são os grandes players. A gente tem mercado aqui latino-americano, né? Você tem um corte caro ali no Uruguai, você tem um corte um pouco mais barato hoje que Brasil no Paraguai. Nesse ano o Paraguai chegou a operar um pouco mais caro que Brasil, a despeito da qualidade da carne brasileira, que é reconhecido no mundo todo, mas devido até ao volume de oferta, o nosso preço acaba ficando muito baixo. Você tem o mercado argentino, tem a carne mais premium, né? Acho que esses são os grandes mercados e, enfim, essas grandes dinâmicas que têm feito preço no mercado hoje.